Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 15, está projetada ali a versão revista e corrigida da palavra. Os versículos estão a partir do 15. Vamos ler essa parábola de Jesus do versículo 15 até o versículo 24. Amém? Amém. A palavra registra assim da seguinte maneira: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como tu mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Somente até aí. Convido os irmãos a fechar os nossos olhos, orarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te glorificamos, ó Deus, te bendizemos por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, ó Deus, com o teu povo, porque o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Nós te glorificamos por isso e pedimos mais uma vez que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Seja o Senhor a falar, nós precisamos do Senhor. Não seja a boca do homem a falar, mas seja a tua boca. Seja a palavra do Senhor a falar ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados, meus irmãos. Palavra do Senhor. A palavra dessa noite tem um tema que é as desculpas. As desculpas que a gente dá. As desculpas que, primeiro eu estou pregando para mim, né? Falando das desculpas que eu dou. Dessa situação que Jesus contou, essa parábola aqui para aqueles que estavam ali reunidos naquela mesa. Jesus, ele conta essa parábola justamente para um pessoal que estava ali no jantar, e um rapaz empolgado, um moço empolgado falou: Olha, como vai ser bom quando a gente estiver reunido lá na ceia com Deus e comer no reino de Deus. E Jesus, ele lança então uma parábola falando que um pai de família muito rico convidou a muitos para uma ceia, para uma festa. Mas na hora da festa, um a um começou a dar desculpas. Começou a justificar a sua falta naquela festa. Não vou poder por isso, não vou poder por aquilo. E a desculpa, ela nada mais é do que uma justificativa que não tem fundamento. E nós vamos ver aqui, Jesus falando nessa parábola, ele está falando para o povo dele mesmo, o povo judeu. O povo judeu é um povo que
conhecido muito pela sua capacidade de ser um negociante, de ser um negociador. E eles, convidados para essa festa, começaram a dar desculpas bem sem fundamento. O primeiro falou que comprei um campo e preciso viver. Você já viu um negociante bom comprar um campo e só depois viver? Primeiro ele vai ver, depois ele vai comprar. Então olha a justificativa do judeu aqui. Ele, sendo um bom negociante, ele nunca ia fazer isso, né? Mas ele solta essa. O outro fala assim: comprei uma junta de bois, tenho que experimentar. É a mesma coisa de hoje alguém comprar um carro sem fazer um test drive, né? Então, você vai comprar um carro sem testar? Você vai comprar um automóvel ou algo sem você ver se está funcionando bem? E esse aqui deu a desculpa. Ele deu a justificativa de que ele tinha comprado carro de boi e agora ele tinha que testar os carros de boi. Então o campo ele comprou sem ver, e o carro de boi ele comprou sem experimentar. E só que as desculpas desse povo estavam bem assim, sem fundamento, né? A desculpa é uma justificativa sem fundamento. Então o outro falou: casei, portanto não posso ir. Então ele está justificando igual a Adão, né? Falando que a culpa é da família, que a culpa é da esposa. É a mesma coisa seria a mulher, falando que a culpa dela não ir na festa, dela não atender o convite, o chamado, era culpa do esposo ou era culpa da esposa. Então era culpa do casamento. Casei, portanto não posso ir. A princípio essas desculpas a gente acha que elas são boas, que elas são fundamentadas, mas quando a gente para pensar, não tem fundamento. Então a gente vê aqui que essas desculpas ou as justificativas são infundadas. Mas é uma lição que Jesus ele dá para nós, porque nós somos convidados por Deus para fazer algo na obra dele. Nós somos convidados a participar de uma festa. E às vezes parece pesado para nós participar dessa festa, assim como para eles. Parecia que, não, eu vou ter que deslocar para ir, né? Eu vou ter que me preparar para ir, eu vou ter que preparar minhas vestes, eu vou ter que preparar meu carro, eu vou ter que preparar a distância, eu vou ter que levar alimento, que às vezes é longe. E a mesma coisa para nós hoje. Como disse, eu estou pregando para mim mesmo, as desculpas que eu já dei para Deus para não fazer algo que Ele colocou nas minhas mãos, e às vezes nós colocamos esses empecilhos também, porque nós podemos dar diversas desculpas. É longe a igreja, é longe da minha casa, pastor não olha para mim, ou o pastor não levanta a mão para adorar, né? Ou ele levanta a mão demais, não, que tem gente lá que levanta a mão demais. E aí eu posso dar diversas desculpas, como aquele povo deu para não participar daquela festa. E vejam que o que Jesus ele deixou de lição para nós aqui, né, nessa parábola, que aqueles que foram convidados rejeitaram, acabaram não entrando para a festa. Deus ele nos chamou com um propósito, e a palavra dessa noite é simplesmente essa, que se nós começarmos a deixarmos de dar desculpas para fazer aquilo que Deus nos chamou, e começarmos a vermos o quanto Deus já tem nos capacitado para fazer aquilo que Ele chamou. Deus nos deu condição financeira de nós estarmos aqui. Deus nos deu condição de termos uma família para nos apoiar para estar aqui. Deus, se não tem a nossa família junto aqui na igreja, tem a igreja para nos apoiar. Então, ao invés de darmos as desculpas, e assim como aqueles deram essas
desculpas, né, essas justificativas. Então, não vamos nos justificar, vamos declarar aquilo que Deus já fez por nós. Deus, Ele já nos deu a capacidade de estarmos aqui e fazermos parte dessa festa. Parece que para eles parecia que era um peso, não posso ir. Arrumou uma desculpa furada, não foi? Porque foi bem uma desculpa daquelas, como diz, uma desculpa esfarrapada. Você vê que não tem fundamento. Mas nós podemos julgá-los, porque às vezes nós fazemos a mesma coisa quando Deus nos chama. Mas o convite de Jesus com essa parábola, com essa reflexão, é exatamente esse. É esse, que nós possamos enxergar o quanto Deus já está nos capacitando. A verdade é que a vida de servir a Deus nunca vai ser fácil. Sempre teremos alguma coisa, alguma perseguição, alguma coisa simplesmente por realizar a obra do Senhor, né? Mas não acho que por você estar realizando a obra do Senhor que você vai ser perseguido, pelo contrário. Saiba, assim como Paulo falou, eu sei a quem eu tenho servido. E Ele que vai me dar a recompensa. E esse trabalho é um trabalho árduo, porque nós estamos servindo uns aos outros. O trabalho da igreja é esse, nosso trabalho aqui é esse, de servir uns aos outros. Mas se nós começarmos a enxergar isso como uma festa que Deus nos proporciona, um benefício que Deus nos dá de estarmos na igreja, de estarmos servindo uns aos outros, nós vamos ver Deus honrar a nossa vida. Em todos os sentidos, Ele já te capacitou, Ele já te deu condição, por isso você está aqui hoje. Porque senão você poderia ter dado várias desculpas para não vir. Poderia ter várias coisas. Mas você está aqui porque Deus te deu condição. Porque você não deu justificativa nenhuma. Você veio e você está aqui e Deus honrou a sua vida. E Deus vai honrar as nossas vidas a partir do momento que nós começarmos não, eu não vou dar justificativa para faltar no culto, não. Eu vou louvar o Senhor, eu vou lá. Porque como nós temos aprendido que um motiva o outro a estar aqui. Quando nós chegamos, vendo os irmãos, vendo as irmãs, e é muito melhor glorificar junto com os irmãos. É muito melhor estar junto com os irmãos. É por isso que a nossa vida, nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor.